Parando a pauta para o Dia dos Namorados, que é dia 12 de junho. Não é mesmo, Alessandra Bernardi? Boas histórias por Boas aqui. histórias, né? Boas histórias. Dia dos Namorados. Mas, vamos lá. Questão da água. Muitas partes de Veranópolis ainda sem água nesta manhã. E previsão de retorno? Ao meio-dia. Um pouquinho antes, talvez, mas a previsão de retorno é de acordo com a Corsan ao meio-dia. Então, é essa a informação que nós temos para compartilhar com os nossos ouvintes. Vamos em frente agora no quadro Saúde e Bem-Estar. Quadro Saúde e Bem-Estar que tem o oferecimento da Vivere Clínica de Oncologia, Personare Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, médica oftalmologista Maria Angular Dauas, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário, e a Ateliê Anitta Letícia, aluguel, criação e confecção de vestidos de festa. A psicóloga e coordenadora do CREAS de Veranópolis, Marcela Guindani, sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi no sábado, dia 18. Tradicionalmente se fazia uma coisa um pouco mais volumosa, me entendo volumosa, um pouco mais forte para registrar a data, mas acredito que por conta da atuação, acho que de toda a secretaria, né, nesses eventos aí, acho que, mas vale a lembrança, né? Vocês acabaram deixando, não vou dizer deixando de lado, mas vale uma lembrança, vale uma conversa, Marcela. Bom dia. Com certeza. Bom dia, rádio ouvintes. Realmente, todos os anos a gente faz alguma mobilização, né, mas que cause mais impacto sobre essa data. Nós havíamos nos organizado para estar nas escolas, em alguma instituição de ensino, né, para falar sobre o tema, mas o advento das fortes chuvas e do impacto que isso causou, né, na nossa comunidade fez com que toda a secretaria se dedicasse exclusivamente a isso durante algumas semanas, e agora, assim, a gente está conseguindo trazer o olhar para esse tema. E aí, obrigada pelo convite, né, para estarmos aqui conversando sobre isso. Que nós não podemos deixar passar em branco, né? Não. Pelo menos a lembrar a sociedade como um todo que isso é recorrente na nossa sociedade. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Exato. É um dever, assim, de todos, né, estarmos vigilantes acerca desse tema, porque parece tão distante, mas é algo que é recorrente, como tu falaste. Principalmente dentro dos núcleos familiares, infelizmente, né, o abuso sexual ele ocorre, mais de 80% dos casos são dentro da casa, da família, são pessoas conhecidas que praticam, né, o abuso contra a criança e o adolescente, pessoas de confiança. Que nojo isso, né? É gente muito como triste. sociedade, né? Que nojo. É repugnante, né? E é justo por isso que é importante essa data, porque causa asco nas pessoas falar sobre isso, né? Nós que estamos ali vivenciando o dia a dia do CREAS, a gente, assim, entende isso como algo mais normal, mais natural que ocorra na sociedade. Não é a palavra nem normal, nem natural, mas mais recorrente. E a gente entende que isso é algo que acontece, né? Mas, como tu falaste, a sociedade, em geral, é um tabu ainda, né? Mas porque causa nojo, causa asco. Como vocês entendem? Não entendem, não. Como vocês que trabalham... porque vocês são seres humanos, né? Sim. Tá, como é que vocês encaram uma situação como essa? Uma criança, 1 ano, 2, 3 meses de vida sendo abusada. Um adolescente indo para a escola, né, com a mochilinha nas costas, que é meu Deus, uma criança com florzinho, uma menina com florzinho no cabelo indo para a escola com mochilinha, um menino com a bola embaixo do braço para jogar futebol, sendo abusado dentro da própria família. Como é que vocês tratam isso, Marcela? A gente, assim, apesar da técnica que a gente tem que empregar ali, do conhecimento técnico, né, e de atuar na proteção, a gente não deixa de se sentir muito, muito, muito tristes e decepcionadas e revoltados e, obviamente, como ser humanos, né, a gente sente tudo isso e é um impacto, assim, eu costumo dizer que às vezes, assim, a gente leva alguns socos no estômago, assim, no nosso dia a dia, né?
Porque a responsabilidade da sociedade, de qualquer pessoa, de qualquer adulto, não é porque é o filho do outro. A responsabilidade de qualquer adulto, do município, do Estado, é garantir os direitos da criança. E quando a gente fala em direitos, parece que é muito longe, né? Mas só tem direitos e não tem deveres. Quando a gente fala em direitos, é garantir e preservar a inocência da infância e da adolescência, né? Olha só, eu tô com uma tatuagem aqui de borboletinha na minha mão, né? E eu não tirei desde ontem. Eu tenho uma colega que faz isso também, que vai pro CREAS, às vezes toda rabiscada, toda tatuada pela filha. E aí ontem eu estava com meu filho, de 1 ano e pouco, né? E aí a gente fez a tatuagem, ele achou que a borboletinha voava, né? E aí, assim, faz a gente pensar até quando que a gente vai conseguir garantir e preservar a inocência dele, né? E, infelizmente, na nossa sociedade e no mundo, as crianças acabam se confrontando com realidades que elas não precisariam ser confrontadas e não estão preparadas para isso. E o ato sexual, a exposição a conteúdo sexual, a palavra sexualizada, o toque sexualizado, não é para criança e para adolescente. É para adulto. Quando ele permitir, né? Quando o adulto permitir, der o seu consentimento. Então, é a preservação da inocência, da infância, do brincar, do aprender, do estar em família, em comunidade. É nisso que a gente tem que pensar e que tem que ser uma responsabilidade de toda a comunidade. Marcela, o que a psicologia estipula como normal? Vamos lá, como... Não vou dizer normal, mas fases. Vamos lá, por fase. De tanto a tanto, criança isso, de tanto a tanto, criança aquilo. Bom, a sexualidade na criança, ela deve começar mais ou menos com que idade? Ela própria descobrir com que idade? Porque os pais terem noção de que ela está falando porque algo está acontecendo, ou ela está falando porque é o normal de falar. Compreendeu a minha... Compreendi. A criança ela tem que ter acesso ao conteúdo adequado para a compreensão da idade dela. Então, por isso que quando a gente fala em educação sexual, né? O que é a educação sexual? A educação sexual é tu ensinar para a criança que ela tem as partes íntimas, que só a mamãe ou a vovó pode cuidar para limpar, para trocar, que o menino e a menina usam a fraldinha, que só ninguém pode mexer, né? Que a menina tem a sua parte íntima, que o menino tem a sua parte íntima, mas é só que tem que estar guardadinho dentro da calcinha, dentro da cuequinha, né? Que se alguém mexer, que alguém falar sobre isso, para quem que ela vai contar? Vai contar para a mamãe, vai contar para a vovó, para o papai, para a titia, né? Para a tia da escola que ela confia. Então, tu vai ensinando para a criança, conforme a idade dela, que o corpo é dela, que ninguém pode tocar, né? Que ninguém pode mexer, a não ser para cuidar, para trocar, lá no médico, que tem que olhar se está tudo bem, e que ela tem que ter uma rede de apoio ou uma pessoa, um adulto de confiança que ela possa contar. Porque o abusador, a pessoa que pratica o abuso, ela geralmente vai pedir segredo para aquela criança. Eu vou fazer uma coisa porque eu gosto de ti, mas é um segredo nosso, então tu não conta para ninguém. E como aquela pessoa que está praticando o abuso é alguém que essa criança gosta e confia, geralmente, ela vai confiar e ela vai guardar esse segredo. Então, assim, quando uma criança, um adolescente começam... A adolescência é um pouquinho mais complexa porque tem outros atravessadores ali nessa fase. Mas quando a criança começa a apresentar um comportamento diferente do usual, isso é um sinal de alerta. Começou a ficar mais agressiva, ou mais isolada, ou voltou a fazer um xixi na cama que há meses ou anos não fazia. Ou começou a não querer que o tio tal abrace, ou não querer frequentar tal lugar. Tem que dar voz ou padrasto, ou a madrasta também. Ou o padrasto, ou a madrasta, ou o vô, ou o tio, ou o irmão mais velho, ou o vizinho, alguém, né, que frequenta a casa. Quando a criança tem medo de tal adulto,
a gente vem, né, de um costume de não, dá um beijo no tio, dá um abraço na tia, não pode ser mal educado, né? A gente tem, assim, vem de tempos onde a criança não era vista como um indivíduo, de direitos e de vontades. E aí é difícil hoje, as pessoas que usam uma educação mais positiva, né, que é uma questão mais moderna, assim, mais modernizada, são entendidos como pais permissivos. Tu vai ver, não vai respeitar nenhum limite. Criança mal educada não cumprimenta fulano ou não quer saber do Beltrano, quer ficar no quarto. O que os pais estão fazendo com essa criança aí? Vai ser um bicho do mato? E aí, não, esses pais só estão respeitando o desejo dessa criança. É óbvio que criança precisa de limites amorosos. Não está discutindo, obviamente, o limite, mas está o respeito à criança. Né? O respeito aos seja desejos. no seu jeito de ser e alguma coisa tem por trás daquele eventual comportamento. Exato. Tá? E não tem classe social, né? Não tem. Não tem. Só que os dados que a gente tem, assim, o filho do rico, ele a coisa é mais assim maquiada, mais tratada em casa, depois aquela criança, aquele adolescente que cresceram, né, numa família com mais condições, mais tarde vão tratar isso no consultório psicológico particular, né? Então, mas não tem classe social. Eu conheço uma pessoa que tentou fazer regressão para tentar descobrir as circunstâncias, para poder se livrar daquela situação. Para poder elaborar aquilo. Elaborar aquele problema, né? Sim. E enfrentar aquele problema. Sim. Então, esse eu acho que a gente... Mas eu volto a insistir. Tem uma idade para isso? Por exemplo, até os 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, que é a idade da 12, que eu digo... A infância vai até os 12, até tá? os 12. A adolescência é dos 12 aos 18 incompletos. Mas em qualquer um deles é crime, tá? Abuso e exploração sexual são crimes. Em qualquer um desses públicos. Mas em que momento, daqui a pouco, o adolescente começa a falar do tema, a falar um pouco mais sobre isso, que pode ser considerado da própria idade, né? Claro, tem. Ali na adolescência tem o despertar da sexualidade, né? Claro que na infância... Aí é diferente. Aí tem que olhar com olhos diferentes. Tem que olhar com olhos diferentes, porque é a fase do despertar da sexualidade e cada adolescente vai ter isso num momento diferente, né? Uns mais precocemente, outros um pouquinho mais tardio, né? E cada um tem que ser respeitado. E aí, por isso que eu falei, a adolescência tem outros atravessadores, né? Na infância, tem a descoberta do corpo, da criança perguntar por que o papai tem piu-piu, por que a mamãe não tem, né? E isso tudo tem que ser conduzido e explicado de acordo com a linguagem daquela criança, né? Uma criança que faz uma pergunta dessa, tu não vai dar uma aula sobre reprodução, sobre sexualidade, anatomia, tu vai conduzindo de acordo com a idade daquela criança. Mas na adolescência, né, aquela criança começa a sair do casulo, começa a enxergar outras possibilidades, ter outros interesses, então começa a querer deixar aquele núcleo familiar para se juntar mais com a sua tribo, com os seus amigos, e aí a sexualidade também vem junto nessa leva, né? Mas o que é importante sempre falar para a criança, para o adolescente, é sobre consentimento. O corpo é meu e eu só permito, né? Sou eu que permito. Só que a criança, ela não tem a escolha sobre o seu corpo. Então, é o adulto que tem que zelar sobre isso. Mais algum detalhe? De minha parte, sim, acho que foi bem esclarecedora a nossa conversa. E parece que todos os anos a gente celebra a data, mas a gente sempre tem que abordar alguns aspectos diferentes. É o que a gente vem tentando, né? Sim, sim. E tem uma coisa que tu falou que me fez pensar um pouquinho, assim, né? Que a pessoa vai lá, tu tem uma conhecida que foi buscar uma regressão, né? Tem pessoas que vão para o consultório mais tradicional, enfim. Tem pessoas que se dão conta na vida adulta que sofreram, né, violência sexual. E a violência sexual, assim como qualquer violência na infância,
ela é responsável por quase todos os transtornos mentais que a gente tem, né? As questões de saúde mental. Então, é importante, a psicanálise tem uma tríade, que é o recordar, repetir e elaborar. Tu recorda o que aconteceu contigo, tu repete a vivência daquele sentimento para tu conseguir elaborar aquilo que aconteceu contigo. Então, que tu não é culpado de nada, que tu foi uma vítima, que tu não merece passar por aquilo de novo. Para viver melhor, né? Para viver melhor. Então, as pessoas que, assim, por acaso, ouvindo hoje, que estão se dando conta de alguma coisa que vivenciaram na sua infância, na sua adolescência, que procurem ajuda, que procurem conversar sobre isso, para viver melhor. As pessoas merecem viver bem. Porque tem pessoas extremamente calejadas, maltratadas psicologicamente a vida inteira por causa de de uma tentativa, ou sei lá, Uma situação. de uma situação vivida na infância, e aquilo não está elaborado. Então, calcula pessoas que passaram anos sendo violadas, tendo seus direitos violados, né? Então, as pessoas podem procurar auxílio, né, para Eu conversar. acho que Isso faz precisam, bem, né? né? E não é feio. Não. Eu sempre uso, não é vergonhoso, né? Conversar com um profissional, se abrir com um profissional e buscar ajuda, Isso aí. né? Para ajudar a elaborar a saída desse pensamento ruim, né, que a pessoa deve ter. Né? Bom, Marcela, obrigado pela visita aqui Marco? no estúdio. Oi? Só para a gente finalizar e não deixar de falar sobre isso, né? Nós tivemos há pouco tempo, a gente falou antes sobre a situação que estamos hoje, mas também nós falamos no início, enfim, quando começou a questão dos abrigos, né? As pessoas foram para os abrigos devido às enchentes. Talvez nesses momentos fica mais explícito. Tivemos casos de abusos com crianças e mulheres. Inclusive, em Porto Alegre, foi criado um abrigo somente para crianças e mulheres. Então, a gente vê que esse problema ele é presente na sociedade e fica mais explícito em momentos como esse. Exato. Muito triste, assim, a gente soube de notícias, informações. E o que a gente conversava ontem lá no CREAS é que as realidades, elas só foram transferidas para dentro dos abrigos provisórios desse momento, né? Então, só que ali passou a ficar numa vitrine, né? E as pessoas passaram a enxergar que isso acontece dentro dos lares. Eu acredito, agora avançando, né? Eu acredito que o Estado como CREAS, o Estado como o serviço de apoio e essas próprias pessoas que chegaram nos abrigos vão ter mais visibilidade do próprio Estado para serem ajudadas. Não vou dizer aqui em Veranópolis, porque o Estado é falho, muitas vezes, em ajudar essas pessoas em todos os aspectos sociais. Em proteger essa criança, por mais que tenha Conselho Tutelar, por mais que tenha CREAS, por mais que tenha CRAS, mas escancarou uma realidade muito difícil da sociedade toda enxergar e agora vão cobrar. Bom, teve lá tal situação. Que políticas públicas estão sendo feitas para proteger o vô, a avó, porque eram explorados e continuaram sendo explorados de uma forma financeira, essa criança que foi explorada, a mulher que foi violentada, né? Sim. Então, eu acho que imagino que escancarou uma situação que o Estado não só limpar a casa e ajudar com dinheiro para reconstruir a casa, mas o emocional também precisará ser tratado. Sim, com certeza. Eu estava acompanhando que as equipes de saúde estão sendo preparadas, né, treinadas para isso, para esse momento também, para dar esse suporte, inclusive emocional. Bom, Marcelo, obrigado. Obrigada. E muitas vezes esses assuntos não são abordados, né? Existem dois grandes tabus ao combate à exploração sexual: a mulher como abusadora e os meninos como vítimas. E muitas vezes esses assuntos são abordados. E vice-versa. E a questão toda é a família, né? A questão toda, 80% é na família. Ah, mas eu vou denunciar o vô, o tio, o padrasto. É complicado. Ou a mãe, a tia. Uma mãe, a tia, né? Porque é um tabu, mas a gente tem o abuso. Bom, né? Marcela, aí você tem que ter pulso firme, né? É o trabalho do CREAS, que é o Centro de Referência... Especializado de Assistência Social. Tem o CRAS, que é... Centro de Referência de Assistência Social. E vocês trabalham
essas questões de abusos, de Violências. né? Sejam elas físicas ou psicológicas. Né? Exato. 10h28 foi o quadro Saúde e Bem-Estar.